Eu hoje queria conversar com os irmãos sobre o que é ser de Jesus, o que é que implica ser de Jesus, o que é a verdadeira conversão. E o livro de Atos ele é muito relevante para nós. O livro de Atos relata o início da igreja. Uma igreja nasce e é tudo muito novo, é tudo muito recente, é tudo muito pela primeira vez. E nós podemos perceber que em Atos 1:8, ou Atos capítulo 1, houve ali um grupo de irmãos que se reuniram a buscar ao Senhor, a adorar a Deus. E quem foi esse grupo? Foi aqueles que acreditaram em Jesus, não como homem, mas como Filho de Deus, na verdade como Deus encarnado, que veio para nos salvar. Nem todos acreditaram. Por exemplo, esta expressão de Tomé, às vezes Tomé é tão criticado. Tomé não acreditou. Mas Tomé, depois de ter visto, não é? Quando Jesus lá em João capítulo 20 lhe aparece, versículo 21, e ele disse, olha Tomé, põe aqui a mão, toca-me. Ele se prostra diante de Jesus e ele tem esta afirmação, Senhor meu e Deus meu. Esta afirmação que agora não é mais um homem, não, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. E todos aqueles que fizeram, de certa forma, esta confissão que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus e é o meu Deus, o meu Senhor, eles acreditaram e eles creram que Jesus, nas palavras de Jesus, que Ele morreria, mas que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E então, ao terceiro dia, não é, Jesus ressuscitou e deu-lhes algumas instruções e uma delas é, olha, vocês vão para Jerusalém, juntem-se e esperem. Porque havia uma promessa sobre a vida deles. Eu deixarei sobre vós o meu Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eles não sabiam muito bem, nem muito mal, não sabiam nada do que é que iria acontecer, como, de que forma, mas eles obedeceram. Eles eram gente que amavam a Jesus, eles eram gente que estavam comprometidos com Jesus, eles eram gente que assim como Jesus deu a vida por eles estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Não mais tinham medo, não mais se esconderam, não, eles foram para ali e eles clamaram ao Senhor. Atos capítulo 2 relata-nos o que aconteceu, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e a partir dessa altura eles começaram a testemunhar de Jesus. E na verdade era uma promessa lá em capítulo 1, versículo 8. Eles serem cheios do Espírito Santo porque tinham um propósito. Irem e testemunharem de Jesus em toda a Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E eles cumpriram tudo isso. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque esta gente, eles se doaram, eles se entregaram, eles obedeceram ao mandamento de Jesus. E hoje, 2023, século 21, aqui estamos nós a cultuar a Deus, a servir a Deus, a adorar a Deus, a amar a Deus, a nos entregar nas mãos do Senhor. Mas Atos, este capítulo de Atos, ele nos relata não só o início, mas relata-nos como é que a igreja cresceu, como é que as coisas aconteceram e relata-nos também como é que eles entendiam, como é que eles viam o que era isso ser de Jesus. O que é isso alguém se converter? Quais eram as características? E nós podemos ver pelas histórias. E hoje vamos ver uma história que está em Atos capítulo 8, que nos vai ajudar também a perceber e a olhar e a entender o que é isso ser de Jesus como eles entendiam. Atos 7, por exemplo, foi quando o Estevão foi morto. Ele pregou de Jesus, ele anunciou o evangelho de Jesus, mas aquela gente ficou tão furiosa, que o apedrejaram. Eles não disseram mal dele no Facebook. Não, eles apedrejaram até à morte. Ele morreu. E por causa dessa morte, levantou-se uma grande perseguição. E Atos 8, capítulo 8, versículo 1, começa com isso mesmo. Houve uma grande perseguição sobre a igreja. E
todos os crentes, com exceção dos apóstolos, eles tiveram que fugir de Jerusalém. No fundo, eles estavam a cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Provavelmente uns lembraram-se desse versículo, outros não sei. O que eu sei é que eles foram dispersos. E por onde eles iam, eles pregavam Jesus. Eles anunciavam, eles não tinham um plano de expansão da igreja. Eles não tinham um sonho. O sonho deles não era sair de Jerusalém. O sonho deles, aliás, é só pensarmos em nós. Se estivermos aqui bem, se a gente sente a presença de Deus, se tudo está a correr bem, pessoas estão a ouvir, qual é o nosso sonho? É ter mais, juntar, ampliar a tenda e a gente ficar aqui todos. Porque aqui é que está bom. Sim ou não? Provavelmente eles tinham esse sonho. Só que, olha, a perseguição veio e eles tiveram que fugir. Fugiram para não serem mortos como o Estevão. Agora, por onde eles iam, eles partilhavam. E um destes discípulos, Filipe, ele desceu até Samaria. E no versículo 4, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Na verdade, versículo 4 diz que os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Versículo 5 fala então de Filipe, que desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. É o que Deus pode fazer. Ou seja, aqui está um homem, provavelmente com os seus sonhos destruídos, no sentido de ter que fugir de casa, ter que largar a minha vida, ter que largar tudo, ir não sei bem para onde, porque eu vou fugido. Mas ele carrega um amor, e o amor por Jesus. Ele foi daqueles que decidiu fazer aquela confissão de Tomé: Senhor meu e Deus meu. A minha vida não é mais minha, ela pertence. Então, por onde ele ia, ele anunciava Jesus. Ele falava de Jesus. Ele pregava o evangelho da graça de Jesus. E Deus, através dessa pregação, ele resolveu se mover naquele lugar. Então, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas. Houve ali um rebuliço naquela cidade, que diz aqui no versículo 8, havia grande alegria. Pudera. Eu não sei, mas se ele é paralítico e fica curado, provavelmente ele não vai ficar triste. Se ele estava, sei lá, processo ou tinha outro problema qualquer, de repente é resolvido, claro que há alegria naquele lugar. Aquela cidade foi transformada. E este Filipe, quem é? Este Filipe foi um dos primeiros que foi consagrado diácono. Lá, quando os diáconos foram instituídos em Atos, no capítulo 6, não é? Diz que, olha, escolhem aí entre vocês homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, homens consagrados a Deus. E Filipe era um desses. Mas pronto, não conseguiu ficar ali a desempenhar o seu diaconato, teve mesmo que fugir. E Deus o usou. Diz que estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido agentes de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. Muitas outras traduções, provavelmente vocês têm algumas dessas na vossa mão, diz que Simão o feiticeiro. Ele foi introduzido nesta história por aquilo que ele fazia. Olha, estava ali um tal Simão, o feiticeiro, né? E que ele fazia parte daquela cidade, e diz aqui a Bíblia que ele iludia as pessoas. O que é um feiticeiro? Um feiticeiro é aquele que tem a pretensão de manipular os poderes espirituais. É aquele que, em troca de suborno, ele tem esta pretensão de mover as entidades, não é? Para o bem ou para o mal. Fazer o bem ou fazer o mal. E nós queremos e acreditamos e sabemos que, pela palavra de Deus, que no mundo
estão a operar também a um mundo espiritual que é tão verdadeiro do que este mundo físico, que é visível aos nossos olhos. Mas pela palavra de Deus também percebemos que esse mundo invisível ou espiritual, que também operam, diz a Bíblia, os espíritos das trevas, principados, potestades, ou espirituais. Quer dizer, o que nós entendemos é que nem tudo vem de Deus. E nós precisamos de discernimento. Porque há coisas que não vêm de facto de Deus. Então, este Simão, o feiticeiro, é alguém com essa pretensão, não é, de manipular os poderes espirituais, não é? E ele tinha iludido estas pessoas, e ele era alguém influente, ele era alguém que as pessoas olhavam com admiração. Eu vou ler o versículo 11, vamos continuar a ler, mas eu vou ler o 11 na versão O Livro. E diz assim: e seguiam-o, pois durante muito tempo eles tinham iludido. Ele tinha-os iludido com as suas artes de feitiçaria. Então essas pessoas seguiam este tal Simão, este tal feiticeiro. Era alguém que eles respeitavam, que eles honravam. Diziam, uau, este é um homem poderoso. Agora Filipe chega àquela cidade, não é? E ele prega sobre Jesus. Há um nome que é sobre todo o nome. Há um nome de Jesus. Todo o joelho se verga no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E ele anuncia Jesus. Mas não só anuncia Jesus, mas consequentemente diz que acontece milagres. Os tais coxos começam a andar, os paralíticos começam a andar. Há todo aquele rebuliço e aquela gente diz, uau, o Simão é bom, mas este é muito bom. Este é melhor. Eles ficaram todos impressionados, claro. E no versículo 12, eu vou ler na versão O Livro, diz, mas agora este mesmo povo acreditava antes na mensagem de Filipe, que lhes anunciava Jesus Cristo e o reino de Deus. Como resultado, muitos homens foram batizados. Estes que seguiam estas artes mágicas e feitiçaria, ao ver, digo irmão lá, ver o que aconteceu, eles disseram, uau, não, seguir ao Filipe é melhor. Este faz alguma coisa por nós. E olha o que diz o versículo 13. E creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Vocês já imaginaram que o grande feiticeiro da cidade, ele converte-se? Há parentes. Diga ao irmão lá, talvez não. Fecha parentes. O grande feiticeiro, ele converte-se. E toda a gente, uau, não só esta gente converte-se à mensagem de Filipe, mas agora este homem, ele converte-se e toda a gente diz, uau, que coisa fantástica que está aqui a acontecer. E nós podemos ver aqui, talvez, o que é preciso, as características para que uma pessoa se converta. Vamos voltar a ler aqui o versículo 13. Diz assim, creu o próprio Simão. Bem, vamos dizer assim, o Simão converteu-se. Talvez sim, talvez não. Mas vamos ver aqui as características. Primeiro, o que é que ele fez? Creu. Ele creu na mensagem de Filipe. E qual era a mensagem de Filipe? Olha, há um rei que é acima de todo o rei. Há um nome que é acima. O Evangelho. Ele creu em Jesus. Ele creu na mensagem de Jesus. Ele creu que desse Jesus era Deus vivo, autoridade máxima. E o que é que ele faz? Diz aqui, vamos ler o versículo 13. E sendo ele batizado. O que é o batismo? É dar o testemunho público da nossa fé. O testemunho público da nossa fé não é dizer assim, quem quer entregar a vida a Cristo? E a gente levanta o braço. Não. O testemunho público é, olha, crês? Creio. Então vamos tirar do batismo. É testemunhar publicamente aquilo que eu creio. E este Simão, o que é que ele fez? Ele foi batizado. Vamos continuar a ler, vírgula. E ficou de contínuo com Filipe. O que é que ele fez? Andava com Filipe. Eu podia dizer assim, bem, que ele creu
Ele foi batizado. Eu podia pensar assim, bem, ele foi discipulado. Ele passou a seguir Filipe. Filipe ia ao culto, ele ia ao culto. Filipe ia ao grupo de vida, ele ia ao grupo de vida. Filipe ia ao hospital orar por alguém, ele seguiu o Filipe para todo lado. Ele andou com o Filipe. Eu podia dizer assim, bem, ele foi discipulado. E quarto, olha o que é que diz aí, versículo 13. Diz que ele, vendo os sinais e as grandes maravilhas que Filipe fazia, estava atônico. Ou seja, ele viu o poder de Deus. Ele não o experimentou. Diga ao meu lado, ele só viu. O que a Bíblia diz aqui é que ele viu. E o que é que ele ficou? Atônito, extasiado, pasmado, aparvalhado. Tipo, uau! Agora vamos pensar assim. Irmãos, quem é este Simão? Simão é alguém... Qual é o Deus dele? Qual é... O que é que ele procura? O que é que ele mais quer? Ele é um feiticeiro. Então ele quer manipular o poder espiritual para que esse poder espiritual possa fazer aquilo que ele quer. Agora pensem assim. Ele olha para Filipe, ele vê coisas, ele diz assim, uau, este rapaz lida com um poder maior do que o que eu lido. Eu vejo alguém com um poder maior que o meu, eu vou dizer o quê? Eu quero. Sim ou não? Eu creio que esse poder é maior que o meu. Por que eu creio? Porque eu vi. Ele fez coisas que eu não faço. É preciso batizar, eu batizo, porque eu creio. Agora, eu quero andar atrás deste Filipe, porque eu quero ver como é que ele faz. Eu quero aprender com ele. Porque eu estou a ver. Ele andava maravilhado. Mas será que o Simão feiticeiro, ele converteu-se? Atos capítulo 8 fala do quê? Versículo 1. Diz que todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. E era prática. Qual era a prática na altura? Que quando acontecia alguma coisa extraordinária fora de Jerusalém, eles enviavam alguém para ir confirmar aquilo que estava a acontecer. Por exemplo, isso aconteceu em Antioquia. Eles enviaram quem? Barnabé. Olha, Barnabé, vai lá ver se o evangelho que chegou a Antioquia é o mesmo que saiu daqui de Jerusalém. Ou é outra coisa qualquer que anda para aí. Vai lá ver. E aqui eles enviaram quem? O Pedro e o João. Olha, Pedro, vai lá a Samaria, porque está lá um rebuliço, e vai lá ver se o evangelho que chegou lá é o mesmo que saiu daqui de Jerusalém. Então, vamos ler o versículo 14. Versículo 14 diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, Pedro e João chegam lá, reúnem aqueles que se tinham manifestado, ou seja, tinham-se convertido, aqueles que tinham entregue à mensagem de Jesus através de Filipe. E Pedro chama eles e ora por eles e põe as mãos sobre eles. E algo extraordinário aconteceu. A mesma coisa que aconteceu, Atos capítulo 2, verso 1, lá em Jerusalém, quando eles estavam a buscar a Deus, agora acontece ali. Não é? E quando nós lemos Atos 2, que são coisas extraordinárias. Eles estavam lá a buscar a Deus. Agora, imagina assim, em século XXI, só para a gente perceber. Eu falo português, tenho um chinês ao lado. Eu não falo chinês e de repente eu começo a glorificar a Deus, a cantar e a louvar a Deus em chinês. E o chinês fica extasiado a olhar para mim e a dar graça a Deus porque sabe que eu não sei chinês e eu estou a falar chinês. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Línguas. Foram vistas línguas como de fogo. Uns ficaram pasmados com aquilo que estava a acontecer, outros gozaram. Eles estão mas é bêbados. Mãe, quando eu ouço essa expressão, então eu imagino o que aconteceu lá. Talvez uns estavam-se a rir, talvez outros estavam, sei lá,
estatelados no chão, talvez outros estavam a cantar tão alto, a gritar tão alto, não sei. Eles estavam de tal maneira, houve um rebuliço de tal maneira ali, que o mover de Deus se derramou naquele lugar, que aquela gente foi cheia do Espírito Santo. E agora, aqui, aconteceu o mesmo. E quando Simão vê isto, porque ele diz assim, este Filipe era bom, mas este Pedro é top. Este Pedro é do outro mundo. Este Pedro e João que chegou aqui, uau, ele ficou pasmado, ele ficou impressionado. Agora percebemos é uma coisa, pelo que vamos ler a seguir, percebemos que ele não vivenciou nada daquilo. Ele não foi cheio do Espírito Santo, ele não falou em línguas, ele não louvou a Deus, ele não fez nada. Ele só ficou tão impressionado de ver o que estava a acontecer nos outros. Tanto que no versículo 18 diz assim, Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Diga mais alto. Dinheiro. Versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eu quero. É isto que eu procuro. Eu ando a minha vida inteira a querer manipular os poderes, já lá, celestiais, espirituais. Agora encontro alguém com esta capacidade e assim, quanto custa? Não há problema. Quanto custa? Eu pago. Eu faço o que for preciso. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Mas eu quero esse poder. Agora, como nós sabemos, Pedro nesta altura é assim, homem assim como eu, politicamente correto. E vira-se para ele e diz, pá, mas é para o inferno, pá. O Pedro era despachado. Olha o versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha, isto não é para ti, meu amigo. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, ele seja perdoado o pensamento do teu coração. E noutra tradução diz assim, talvez ele te perdoe. Talvez. Pois vejo que está cheio de fel, amargura e laço de iniquidade. Ele é assim, ele é direto. Pá, vai, mas é para o inferno. Olha, a maneira como tu vives, a tua postura diante de Deus é uma ofensa para Deus. Vai para o inferno, tu, o teu dinheiro, a tua arrogância, a tua mania, a tua soberba, desaparece daqui, porque tu não tens parte nisto. E arrepende-te, porque talvez o Espírito Santo possa arrepender. Sabe que esta atitude de Pedro, nesta fase, era importante. Estamos a ler 1 de Pedro, a carta de Pedro, ele agora já está mais polido. Mas pensem nisto, isto é o início, isto é o fundamento. A igreja ainda não tinha fundamentos, a igreja ainda estava a aprender a discernir as coisas. E Pedro, ele não teve esta atitude assim, só para eles. Olha com Ananias e Safira, quando eles tentaram enganar, por causa lá da oferta, Barnabé deu um terreno e eles deram metade e disseram que era tudo. E Pedro foi severo com eles também. Não, esse não é o caminho. E aqui ele é severo também. Então a verdadeira conversão, irmãos, não é trocar de Deus, a verdadeira conversão é trocar de lógica. Porque muitos irmãos, pensem nisto, é possível, claro que é, diga ao irmão lado, é possível alguém crer que Jesus é o maior poder do universo, é possível crer que Deus, Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é possível eu participar nesse ritual de descer às águas e dizer, não, eu creio, Deus é o Criador dos céus e da terra, é possível eu começar a vir à igreja, participar de todas as atividades da igreja, é possível eu quando venho ficar todo extasiado, todo impressionado com o louvor, com a mensagem, com tudo aquilo que acontece, com isto e com aquilo, e ainda assim eu estar a caminho do inferno. Porque Simão estava a caminho do inferno. E porquê? Porque ele trocou de Deus, mas ele não trocou de lógica. Ele não nasceu de novo. Ele não se converteu. Ele não passou pelo que a palavra de Deus diz, pela metanoia, ou seja, pela uma mudança de pensamento. Ele continuou a pensar da mesma forma. Vocês pensem assim, imaginem um idólatra, o relacionamento que um idólatra tem com o seu ídolo.
ou aquele que adora um Deus, uma entidade. Como é que primeiro, ele tem um relacionamento com essa entidade? À sua maneira. Ele faz pedidos a essa identidade. Ele ora a essa identidade. Ele faz sacrifício a essa identidade. É esse ídolo. Então o que é que ele faz? Ele doa-se, ele sacrifica-se. Ele vive com essa ídolo, com essa identidade, esta mentalidade comercial de troca. Ou seja, eu sou fiel, eu dou o meu dinheiro, eu vou a pé a Fátima, eu meto lá a vela, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço o sacrifício. Ou seja, eu sou fiel e se eu sou fiel, eu sou merecedor que tu me ajudes. Porque se tu não me ajudares, eu vou deixar de ser fiel. Porque eu mereço. Porquê é que eu mereço? Porque eu sacrifico. Porque eu meto lá o meu dinheiro. Porque eu sou devoto. Eu sou um cumpridor. Então alguém aparece a esse idólatra e diz assim: Jesus é maior do que esse ídolo. Jesus, ele tem mais poder do que esse ídolo. E eu disse assim: é? Ele pode me ajudar? Ele pode me curar? Ele pode fazer? É, pode. E faz. Até eu quero. Claro que eu quero. Mas quem é que não quer? E ele faz uma troca. Não de mentalidade, mas de Deus. Ele deixa de servir o ídolo e ele passa a servir Jesus. Mas com a mesma mentalidade que ele serve o ídolo. Uma mentalidade comercial, uma mentalidade de troca, uma mentalidade, não, eu sou fiel. Não, eu vou lá. Não, eu dou o dízimo. Não, eu vou ao culto. Não, eu participei na vigília. Não, eu sou fiel e Deus tem que cumprir. Como se Deus fosse devedor de nós de alguma coisa. Mete isto na tua cabeça. Deus não nos deve nada. Diga, irmão lá, Deus não te deve nada. Então qual é o problema? O problema é que ele começou a seguir a Jesus, mas com a mentalidade com que seguia o ídolo. O coração não mudou, a mente não mudou, a postura não mudou, a relação que ele tem com as outras pessoas, nada mudou. Ele continua o mesmo, ele quer poder, ele quer sucesso, ele quer isto, ele quer aquilo, e se Jesus diz que pode fazer, eu quero. A única coisa que mudou é ele trocou de Deus. E aparentemente fez uma boa troca. Porque eu troquei um maior por um menor. Um mais poderoso por um menos poderoso. Isso é bom ou não? É uma boa troca. É ou não é? Trocas uma nota de 20, recebes uma de 500. Ou seja, na verdade, eu não me estou a entregar a Jesus. Eu estou a tentar ativar um poder maior para meu benefício. A lógica não mudou, não é a lógica da graça. É a lógica do mérito, é a lógica do negociar. É a lógica... Então daí vem muita conversa. Não tires esse cordão, porque senão és amaldiçoado. Então pronto, eu vou usar o cordão, que é para ser abençoado. Tu não te esqueças, na hora da oferta, tu tens de ser generoso. Porque quem não é generoso para Deus, gasta na farmácia. Vocês já ouviram? Então é melhor eu ser generoso para Deus, que é para gastar menos na farmácia. Sim ou não? Claro, senão sou amaldiçoado. Se tu não és generoso, olha o devorador. E por aí vai. E por aí segue. Então eu vou fazendo uma série de coisas baseado nesta lógica de servir o ídolo. O meu filho está doente. É porque eu não cumpri algumas regras. Eu fiz alguma coisa que desagradou o meu Deus e o meu Deus, para te castigar, adoeceu o teu filho. E há uma série de coisas que nós vamos caminhando. E o que Pedro está a dizer ao Simão é assim: Simão, ninguém pode comprar Deus. O que Pedro está a dizer ao Simão: Simão, o favor de Deus não se compra. Simão, tu estás impressionado com o poder. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é uma conversa sobre poder. É uma conversa sobre amor.
Tu estás impressionado com aquilo que está a acontecer. Tu estás impressionado com os milagres. Mas tu estás enganado. Porque o favor de Deus não se compra. O favor de Deus não se conquista com o louvor no domingo de manhã. Tu estás baralhado. O Evangelho não é uma conversa sobre poder. É uma conversa sobre amor. E muitos de nós andamos baralhados também. Porque queremos impressionar. E o que é que impressiona? Poder. Porquê é que é uma conversa sobre amor e não sobre poder? Porque o inferno consegue imitar o poder. Mas o inferno não consegue imitar o amor. O inferno mata. Mas o inferno não dá a outra face em amor. O inferno está pronto a condenar. Mas o inferno não perdoa 70 vezes 7 por amor. O inferno usurpa, o inferno amedronta, o inferno ameaça, mas o inferno não anda a segunda milha contigo. O inferno abandona-te. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça de Deus. É uma conversa sobre amor, não sobre poder. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, ele não diz o poder de Cristo nos constrange. Mas pelo contrário, ele escreve o amor de Cristo nos constrange. O povo de Israel viu tanto poder. Viu milagres, viu maravilhas. E sabe qual é o problema da conversa sobre o poder? É que se eu ando atrás do poder, no dia em que eu estou aflito e parece que quem eu ando atrás, o meu ídolo, não resolve o meu problema, e se alguém me apresenta um ídolo que aparentemente resolve o meu problema, eu mudo de ídolo. Essa era a razão porque, apesar de milagres e maravilhas que o povo de Israel viu, presenciou, viveu, sempre que tinha dificuldades eles iam atrás dos ídolos. Porque a conversa deles era sobre poder, não sobre amor. Mas eles não foram libertos do Egito. Eles foram libertos do Egito para quê? Para ir para um lugar. Para quê? Para poderem servir a Deus. Para poderem cultuar ao Senhor. Eu disse, eu sou o vosso Pai, o vosso Deus e vocês são o meu povo. Está a falar de amor e de relacionamento. Mas alguns deles saíram baralhados. Como alguns de nós estamos baralhados. É sobre amor. Lucas capítulo 7, verso 36. Você lembra-se daquela mulher que pecadora, chega ao pé de Jesus, vai por detrás, ela nem podia entrar ali. E ela vai ali às escondidas e ela ajoelha-se ali aos pés de Jesus. E ela só sabe chorar. Ela enxugou aqueles pés. Diz com a sua boca, com os seus lábios, ela beijou os seus pés. E com um unguento caríssimo, ela ungiu os seus pés. Quando eu tenho esta conversa com alguém, então pronto, pastor, então agora já não é preciso nada. Nós não precisamos de ir à igreja. Nós não precisamos de nada para atrair o amor de Deus. Sabe porque é que ela fez isso? Porque muitos ficaram aí todos a criticar. E Jesus disse, a quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem se encontra com o amor de Deus, a história é outra. Quem se encontra com o amor de Deus, nós morremos por amor, à semelhança que Jesus morreu por amor a nós. Quem se encontra por amor, a história é outra. A questão não é, eu não preciso fazer isto, eu não preciso fazer aquilo. Não precisas fazer para que Deus te ame. Mas quem se encontra com o amor de Deus, eu quero ir à casa de Deus, porque eu quero aprender mais sobre Jesus. Eu estou tão grato por aquilo que Ele fez por mim. Eu quero aprender como eu posso continuar a viver, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das perseguições. Eu quero aprender como amá-lo. Eu quero conhecer a família, que Ele diz que nós entramos numa família. Quem são os meus irmãos? O meu coração muda. Eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero Deus, muda a minha vida, toca no meu coração. Eu quero ser mais parecido contigo. Até eu louvo, até eu oro, eu jejuo não porque eu quero que
tipo uma greve de fome para que Deus me faça isto ou aquilo. Não, eu quero, Senhor, eu quero aprender, porque eu reconheço quando eu olho para mim, em mim, ainda há desejos errados, ainda há coisas que me tiram de fazer a Tua vontade. Então eu jejuo, eu busco ao Senhor, eu me entrego, que eu quero ser mais parecido com Ele. Eu oro, eu venho à casa de Deus. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, eu sei, não há nada que eu te possa dar que eu não reconheça que veio de Ti. Porque tudo vem dele, disse Davi, tudo volta para Ele. Irmãos, esta coisa das ofertas é mais ou menos quando é o dia do pai. Quando é o dia do pai, os meninos vão comprar uma prenda para o pai, ou com a mãe, ou com alguém. E quem é que paga? Quando o Gonçalo vem-me ofertar, quem é que pagou o que ele está-me a dar? Fui eu. Mas só o brilho nos olhos dele estar tão na expectativa, como é que eu vou reagir, né? Às vezes até pensa que eu não sei, e tal, e que isso nos apaixona, de ver a alegria do filho a dar um presente ao pai, mas pague pelo pai. É assim que Deus olha para nós. Não há nada que nós possamos dar a Ele que Ele não nos tenha dado a nós primeiro. Davi teve essa revelação. Não há nada. Isso é relacionamento, isso é amor. Na minha casa tenho alguns quadros, não do Picasso. Aqui o Picasso é o Gonçalo e a Mafalda. O papel pode ser amarrotado, pode até estar sujo, pode até ter 3 riscos, mas ele está lá. Nós guardamos, às vezes até emolduramos. Vamos ver a evolução deles. Olha como ele agora, aqui parecia, fez-me a minha cara dizer, o papá, a mamãe, e o Rondônia, ai que eu estava tão lindo. Não tinha barba, punha assim uns picos, tal. Mas a gente olha com tanto amor, porque é o amor. É uma conversa sobre amor, não é uma conversa sobre poder. Quando Pilatos diz a Jesus, Tu és o rei dos judeus. Jesus disse, tu dizes. Eu posso imaginar, Jesus disse, se eu quisesse, eu fazia aqui qualquer coisa, viravas um frango. Mas eu aí seria igual ao lado de baixo. E eu não sou igual ao lado de baixo. Não foi isso que aconteceu? Quando lá no jardim foram ter com Jesus e perguntaram, quem é Jesus? Ele dá um passo e diz, sou eu. Caíram todos por terra. Levantaram-se outra vez. Quem é Jesus? E caíram todos. Mas Jesus não fez nada. Ele ficou ali à espera. Levantem-se lá. Olha, tudo de pé. Porquê? Porque isto não é uma conversa sobre poder. É uma conversa sobre amor. Ele veio à cruz não para demonstrar o seu poder. Ele veio à cruz para demonstrar o seu amor. E agora, ao meu lado, isto é uma conversa sobre amor. O ladrão da cruz, se tu és poderoso, salva-te daqui e tal, daqui. E eu me imagino Jesus a pensar assim, eu até poderia, mas eu não sou como eles. Eu não te quero atrair a mim pelo poder, eu quero te atrair a mim pelo amor. O poder, a disputa de poder, só multiplica a violência. O amor transforma, o amor pacifica, o amor perdoa, o amor reconcilia, o amor restaura, o amor aproxima, o poder divide, mas o amor acolhe, abençoa, o poder toma para si, mas o amor compartilha, divide no sentido compartilha. Simão, tu estás impressionado com todo este poder, mas tu ainda não entendeste que o Evangelho não é uma conversa sobre poder. O Evangelho é uma conversa sobre amor.